romper do dia para contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez da sexta e da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase a 10ª hora, ainda achou outros por ali, e disse-lhes: Por que ficais aqui ociosos todo dia? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Caindo já a tarde, disse o senhor da vinha ao seu feitor: Chama os trabalhadores e pague-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 10ª hora, cada um recebeu um dinheiro. Vindo depois os primeiros, julgavam que haviam de receber mais. Receberam, porém, um dinheiro cada um. Tomando-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: Amigo, não te faço injustiça. Não te ajustaste comigo por um dinheiro. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do meu o que quiser? Ou é invejoso o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe os irmãos, meus fiéis. Depois da missa, eu irei para o confessionário. Se alguém desejar se confessar, depois daremos a comunhão para quem desejar. Além da missa, haverá também comunhão após a missa. Então hoje não haverá catecismo. 5 vezes o pai de família saiu a chamar operários para a sua vinha. 5 eras ou 5 idades da humanidade. Primeira idade vai de Adão a Noé, segunda de Noé a Abraão, depois de Abraão a Moisés, depois de Moisés a Nosso Senhor, de Nosso Senhor até o fim do mundo. Deus chamou então Adão, chamou também Abel, chamou também Caim, chamou Sete, e até Noé Deus chamou operários para a sua vinha. Este foi o primeiro período, a primeira hora. De Noé e seus filhos, com Noé e seus filhos começa a segunda hora, segunda idade do mundo, na qual Deus também chamou operários para a sua vinha, que é a igreja. Esta segunda hora vai até Abraão, então vai de Noé até Abraão. E com Abraão inicia-se a terceira hora, que vai de Abraão até Moisés. Nessa terceira hora, Deus chamou Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, chamou também Jó e muitos outros que desconhecemos. Na verdade, Deus chama todos os homens, mas alguns Ele chama de maneira mais determinada. E muitos também são chamados, mas não respondem ao chamado. Por isso, o Evangelho diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se assim disse ele a Abraão: Sai da tua casa, da casa de teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu o chamado e obedeceu. Por isso não só foi chamado, mas foi também escolhido. E por isso ele é o pai e o modelo de todos os fiéis, porque ouviu e obedeceu. São Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvido. Pois bem, Abraão ouviu e creu. Terceira hora se termina com Moisés. Vai de Abraão a Moisés. E com Moisés se inicia então a quarta hora, que vai de Moisés até Nosso Senhor. Nessa idade, ou era, Deus chama não só Moisés, mas também todo o povo judeu. Chama Arão, chama Josué, chama Sansão, chama Samuel, chama Davi, chama Judite, chama Elias, chama Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Tobias, Judas Macabeu, até chegarmos à proximidade, às vésperas do nascimento de Nosso Senhor,
E Nosso Senhor, então, nesse momento, havia chamado Joaquim, Ana, havia chamado São José e, acima de todos, havia chamado a Virgem Maria. E então ele não chamará, mas enviará o seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. E com o Nosso Senhor começa a quinta e última idade do mundo. Os historiadores costumam dividir esta humanidade em várias partes: Antiguidade, Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, Renascença, Idade Moderna, Idade Contemporânea, nos chamam até de Idade Pós-Contemporânea. No entanto, todas elas formam a quinta idade do mundo. Nós estamos nessa última idade, nessa última hora, no final da história, quando na volta de uma viagem o cavalo sente a proximidade do rancho, instintivamente ele apressa o seu galope. Quando o homem, um peregrino, vê a torre da igreja, até no final de sua peregrinação, ele redobra de forças e apressa o passo. Quem é chamado para trabalhar numa vinha e é chamado quando a tarde já começou, é chamado por volta das 4 horas para trabalhar numa lavoura, ele vê que lhe resta pouco tempo e que ele está com as forças frescas, pois bem, ele normalmente, se ele é sensato, ele trabalha com ardor, sabendo que o tempo é pouco. Quando o convertido é chamado à vinha do Senhor, já aos 40 anos, como Gustavo Corsão, ou então como Santo Agostinho, ou então convertida como Santa Maria Madalena, aí eles trabalham dobrado, porque veem melhor que outros a misericórdia de Deus, que o contratou e o adotou. Assim, caríssimos irmãos, nós somos estes trabalhadores da última hora, pois esta época em que nós estamos vivendo é a última. Os olhos da fé nos mostram já essas torres que o peregrino vê no final da sua peregrinação, e esse campanário, essa vasta nave da igreja do céu, onde Deus dará o denário da vida eterna a cada um daqueles que o escutaram o chamado e trabalharam generosamente. Se, pois, estamos na última hora, trabalhemos como convém trabalhar nesta última hora, nesses últimos momentos, quer que seja no esporte ou na guerra, ou em qualquer atividade, o final é hora de dar tudo. Deus mesmo nos deu tudo nesse momento. Nos deu a comunhão frequente, através de São Pio X, a comunhão precoce para as crianças, através do mesmo São Pio X, nos deu o tomismo, através de Leão XIII e de São Pio X, nos deu o Código de Direito Canônico, através de São Pio X e Bento XV, nos deu o Gregoriano, através de São Pio X, nos deu a missa de sempre, através de Monsieur Lefebvre e de São Pio V. Ele nos deu a tradição, através de Dom Lefebvre e Dom Antônio. Ele nos deu o Imaculado Coração de Maria, através dos pastorinhos de Fátima. Após nos ter dado o seu Sagrado Coração, através de Santa Margarida Maria Alacoque, ele nos deu o Imaculado Coração de sua Mãe Santíssima. Que paz nos poderia dar ele, após ter dado a si mesmo e tudo o que ele tem? Ao dar a si mesmo, ele nos dá também o Pai e o Espírito Santo, pois onde está o Filho está o Pai e o Espírito Santo. Quem me vê, vê também o Pai, diz Nosso Senhor a Filipe. E não só deu a si mesmo, mas deu o que ele amava de mais caro na sua criação, que é a Virgem Maria, sua mãe. Porque tantos bens nos são dados? Para que fim tantos benefícios, tantas munições, senão porque o combate final já começou, senão porque nós estamos na última idade, nós estamos nos últimos momentos da história da humanidade. O demônio, vendo que lhe resta pouco tempo, redobra os seus ataques, seus esforços. O comunismo, o liberalismo, o modernismo, o progressismo, a maçonaria, tudo se levanta contra Nosso Senhor Jesus Cristo, contra a sua Mãe Santíssima.
Para vencer essa batalha final, é preciso fazer como Santa Teresinha, rogada a escolher um brinquedo, numa cesta cheia deles, ela exclamou: eu escolho tudo. Assim está na hora de escolher tudo e de tomar tudo que Deus nos oferece através das mãos de sua Mãe Santíssima. Nosso Senhor deixou bem claro que é porque a Rússia não foi consagrada ao Imaculado Coração que tantos males nos vieram nessas últimas décadas. O Brasil continua sob ameaça constante de um enorme caos. A uma crise sucede uma outra. O mundo corre para o abismo. 50 milhões de abortos legais a cada ano, sem falar dos abortos devidos a pílulas anticonceptivas e outros meios. Aborto, divórcio, apostasias, drogas, assassinatos, pecados contra a natureza, povos inteiros escravizados pelo comunismo, como a China, Vietnã, Coreia e outros escravos da sensualidade, escravos da heresia, escravos do demônio. As almas caem no inferno como flocos de neve, diziam as crianças de Fátima. Grande número se perde, as almas se perdem, eis a grande aflição da pequena Jacinta. Eis porque ela trabalhou tanto no pouco tempo que lhe restava de vida. Ai Jesus, ai meu Deus, gemeu ela na operação extremamente dolorosa, sem anestesia geral, a qual ela foi submetida pouco antes de morrer. Mas ela não se queixava e dizia que com este sacrifício o Senhor deve ter salvado muitas almas, porque doeu. Dentro de 2 semanas teremos o Carnaval, ocasião de tantos pecados. Este ano, este mal que rói nossa sociedade será agravado pelo desfile com a estátua de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Escutemos Lúcia de Fátima nos dizer o que pensava Nosso Senhor a respeito do Carnaval. Se eu não me engano, escreve ela, na quinta-feira, às 11 da noite, Nosso Senhor me disse. Nosso Senhor às vezes falava aparecendo visivelmente, outras vezes de maneira mais interior, sem uma aparição visível. Por isso que ela diz, se eu não me engano. Os místicos são modestos, mas elas não são palavras inventadas. O Senhor diz então, se o governo português e a união com o episcopado ordenassem que nos próximos dias de Carnaval, dias de oração e penitência fossem prescritos, com orações públicas nas ruas, suprimindo as festas pagãs, eles atrairiam sobre a Europa graças de paz. Naquele momento, a Segunda Guerra Mundial estava já começada e, pois, essas palavras foram dirigidas a Lúcia em novembro de 1940. O governo espanhol também havia tomado a medida de suprimir as festas pagãs do Carnaval. Façamos o mesmo e nas 40 horas façamos penitência e reparação. Não nos esqueçamos, nós estamos na última hora. Mesmo se vários anos vierem ainda, isto não muda a realidade desta última etapa, desta última hora, desta hora descrita no Apocalipse, onde o dragão será vencido pela mulher, ou seja, pelo Imaculado Coração de Maria. A Rússia lhe será consagrada e o mundo terá algum tempo de paz, ou seja, algum tempo de ordem, de graça e de salvação das almas. Rezemos e façamos penitência. Amemos a Deus e o nosso próximo. Perdoemos para sermos perdoados. Imitemos Nosso Senhor, que nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não amar com medida humana, mas com medida divina, com medida de Nosso Senhor, como Jacinta, que tanto amou os pecadores, como Santa Teresinha, que salvou o assassino Pranzini, como Nossa Senhora nos amou e apareceu em Fátima para nos alertar e nos salvar do fogo do inferno. E de dizer a todos estas verdades, não se calem em suas casas, na rua, nos seus trabalhos, sejam apóstolos como os cruzados da cruzada eucarística. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já é tão ofendido. Que todos se voltem para Deus e salvem suas almas, recebendo o denário do seu trabalho, mesmo que seja de uma só hora no final da vida,
mesmo que seja nos últimos momentos, como às vezes acontece, de alguém se confessar, receber a extrema-unção no último momento da sua vida. Eis aí a misericórdia de Deus. Não a desprezemos, mas sejamos agradecidos para sermos salvos pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.